Quero registrar a presença do presidente da OAB de Jacareí, Dr. Carlos Guerra, seja bem-vindo. Dando início aos nossos trabalhos, convido a ocupar a tribuna dessa Casa Legislativa o Dr. Cristiano Joucadar, conselheiro estadual da OAB São Paulo, que tratará do tema Projeto de Lei número 752 de 2021, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em tramitação na Assembleia Legislativa. Senhor Dr. Cristiano Joucadar, o senhor tem o tempo de 15 minutos para fazer uso da tribuna, fique à vontade, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todos. Cumprimento o vereador Abner, nosso presidente aqui da Câmara Municipal. Cumprimento a vereadora Sônia Patas da Amizade, primeira secretária. O vereador Paulinho do Esporte, segundo secretário. Cumprimento também os demais nobres vereadores. Vereador Dude, vereador Hernani Barreto, vereador Luiz Flávio, vereadora Maria Amélia, vereador Paulinho dos Condutores, vereador Roberto Abreu, vereador Dr. Rodrigo Solomon, vereador Rogério Timóteo, vereador Roninha e o vereador Valmir. Quero agradecer a oportunidade que me deram de compor a tribuna, subir a tribuna nessa Casa de Leis, na Casa do Povo. Nós, como representantes da sociedade civil, eu, pessoalmente, fico muito feliz e muito agraciado em saber que a Casa do Povo é aberta ao povo. E os nobres vereadores hoje dão um grande exemplo para a sociedade civil, de civismo, de espírito público. E é muito engrandecedor saber que temos uma casa realmente vocacionada e aberta para a população. Especialmente num tema, hoje, que eu considero de vital importância para a sociedade, para o mundo jurídico, que é o projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa, que propõe o aumento de custas processuais. Em princípio, o projeto foi proposto pelo Tribunal de Justiça e prevê o aumento de taxas, de custas processuais. É um aumento desproporcional, muito elevado. Eu vou mencionar rapidamente um resumo dessas alterações propostas. Pelo projeto de lei, passariam a ser cobradas o envio eletrônico de citações, intimações, ofícios, notificações, taxas sobre vários outros recursos, majorar taxas do agravo de instrumento, atualizar base de cálculo no preparo de recurso, e aqui, majorar as custas processuais para propor uma ação, um aumento de 50%, passando dos atuais 1% para 1,5%. E cobrar as custas da execução no início, majorando essa taxa no início da execução em 100%, passando dos atuais 1% para 2%, antecipando que seria 1% da taxa final de execução. A maior crítica que se faz a esse projeto de lei é a completa ausência de qualquer tipo de estudo que justifique esse desproporcional e abrupto aumento de custas que irá cercear o direito do cidadão de acesso à justiça. As pessoas acham que a assistência judiciária beneficia os pobres, ok, mas acima de um salário mínimo, acima da margem para receber o benefício, a pessoa já não tem esse direito. Então, nós teremos uma classe média baixa que vai ser frontalmente atingida com esse aumento abrupto e desproporcional. Não teve nenhum tipo de análise financeira do Tribunal de Justiça, não teve nenhuma estratégia de redução de custos por parte do tribunal, nenhuma estratégia para analisar a contraprestação pelo serviço prestado.
As custas processuais, elas têm a natureza jurídica de taxa. O que significa isso? A taxa é um tributo pago pela contraprestação de um serviço público, por exemplo, a taxa de lixo, né? Paga pelo serviço público de recolhimento e destinação do lixo. No serviço judiciário, mesma coisa, você paga uma contraprestação por usar o trabalho do Poder Judiciário. Essa é a natureza jurídica da taxa. Só que isso tem que ser considerado em função do direito do acesso do cidadão à justiça, em primeiro lugar. O artigo 5º, inciso 35, garante o direito de acesso à justiça. O acesso à justiça não é apenas um direito individual de cada cidadão. O acesso à justiça pressupõe a pacificação social. A sociedade fica em paz, a paz social depende de você acessar a justiça para você satisfazer litígios, para que se resolvam litígios sociais. Ela vai muito além de uma mera prestação de serviço individual. Tem que considerar também que não é todo o trabalho judiciário que tem que ser arcado com as custas processuais. O Poder Judiciário ele exerce uma função que vai muito além da prestação individual do serviço jurisdicional. Ações civis públicas, atividade correcional, corregedoria de estabelecimentos prisionais, de cartórios, a justiça eleitoral. O Estado é o maior litigante. Nas execuções, a maior parte das execuções, por exemplo, que é o que trava e congestiona o sistema judiciário, são as ações públicas. Hoje elas travam, o que trava o Poder Judiciário, quem trabalha lá sabe, são as ações de Estado, União e municípios. E esses entes da federação, por disposição de lei, não pagam custas. Nós temos os beneficiários da assistência judiciária, corretamente, não pagam custas, acho que isso é correto. O problema é que essa assistência judiciária tem sido deferida de forma indiscriminada. Foi feito um estudo na cidade de São Paulo da seguinte forma: eles viram o percentual de pedidos de assistência judiciária que eram deferidos. Eles variam entre 70% a 90% dos pedidos de assistência judiciária são deferidos na capital. E fizeram um mapa onde você identificava o local de moradia dos litigantes nos processos judiciais. A maioria esmagadora, algo próximo de 90% desses processos, estavam em moradores de áreas nobres da cidade. Então, isso nos dá dois indícios. Há suspeitas fortes de que o benefício da justiça gratuita não está alcançando quem deveria, e muita gente utilizando esse benefício irregularmente. Então, o uso indiscriminado da assistência judiciária, o uso majoritário do Poder Judiciário por parte do próprio Estado litigando dentro do Poder Judiciário, as funções correcionais, administrativas e políticas do Poder Judiciário, não pode esse custo ser transferido para o cidadão. Esse estudo dessa contraprestação, até quanto que seria justo se pagar pelas custas, não foi feito nenhum estudo. Nós estamos falando aqui estatísticas de forma indireta, um estudo que foi feito pela Comissão de Jurimetria da OAB, mas não existem estudos aprofundados. Deveria o Judiciário fazer um estudo com relação a essa contraprestação desse serviço, em relação à necessidade de se cobrar a taxa, considerando todos esses fatores que mencionamos. Deveria ter transparência orçamentária, deveria mostrar propostas de redução de custos e deixar o aumento como última forma, sopesando sempre o direito do cidadão ao acesso à justiça. Devemos considerar também que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele tem a maior arrecadação de taxas do país. E isso, é lógico, vai muito em função do tamanho. O Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal do mundo. Isso vai muito do tamanho do tribunal. Mas essa arrecadação é grande até no fator proporcional. No estudo também da Comissão de Jurimetria, observamos que
Tribunal de Justiça de São Paulo arrecada 5,6 bilhões de reais em taxas judiciárias. Isso representa 47%, ou seja, quase a metade de todos os recolhimentos de custas do Brasil, de todo o Poder Judiciário. Em contrapartida, apesar de arrecadar quase metade dos valores de todo o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça de São Paulo responde por apenas 19,5% dos processos da demanda judicial e 26% do acervo em tramitação. Ou seja, o valor que o tribunal recebe em função de cada processo é o maior do Brasil. Não é pouco que o Tribunal de Justiça arrecada. Segundo ponto, o tribunal alega que a função da taxa seria o inibir demandas que seriam frívolas ou a hiperlitigiosidade no Poder Judiciário. Sim, essa é uma das funções da taxa, além de ser uma taxa que tem por objetivo suprir, arcar com os custos da prestação daquele serviço, ele tem uma função inibitória. Mas isso, para mim, não faz muito sentido quando você observa o aumento de 100% na taxa de execução. O que é uma execução? É o cidadão acionar o Poder Judiciário quando ele tem um título líquido, certo e exigível, como uma sentença judicial. Então, você tem uma sentença judicial que determinou que um determinado cidadão tem direito a receber uma indenização. É frívola eu querer esse cidadão ajuizar a execução para executar uma sentença? Isso é uma demanda frívola? Executar uma sentença que o próprio judiciário diz que ele tem direito? Por que inibir um cidadão de entrar com a ação de execução tendo o direito de receber? Ainda mais considerando que a taxa de êxito em execução no Brasil é de 14%, é uma taxa considerada baixíssima. Então, a pessoa vai desembolsar o cidadão que tem direito a receber uma pensão alimentícia, uma locação ou indenização por um contrato, alguma prestação de serviço, etc., vai ter que pagar 2% de custas iniciais para iniciar uma ação e tendo estatisticamente 14% de chance, vai inibir um cidadão? Para mim, isso não é razoável, inibir esse cidadão de se ver satisfazer o seu direito. Bom, em resumo, essas são as razões que nos levam a crer que deve o tribunal, que deve a Alesp rejeitar esse projeto de lei, pela falta de estudo, pela falta de transparência na abertura do orçamento, falta de transparência em demonstrações contábeis, falta de estudos que justifiquem que esse aumento, enquanto esse aumento vai inibir de ações, enquanto isso impacta no orçamento, percentualmente, quantas pessoas serão prejudicadas, qual faixa etária, qual faixa de renda da população que será prejudicada, quanto que as custas devem ser para poder cobrir efetivamente, qual o valor que se abre mão de receitas em função das custas do Estado, União e municípios que deixam de recolher custas, de assistência judiciária e todo o peso do custo da justiça recaindo por uma classe média e classe média baixa. Porque a empresa, a pessoa que tem muitos recursos, se ela tiver que pagar 2%, ela vai pagar. Quem vai ser prejudicado é o cidadão que não tem direito à assistência judiciária, que ganha um salário mínimo e meio, por exemplo. Esse vai ser um prejudicado para executar uma ação de pensão alimentícia, para executar qualquer ação, esse cidadão vai ser penalizado. E principalmente o direito de acesso à justiça. Nenhum estudo foi feito com relação a quanto vai limitar o acesso à justiça da população do Estado de São Paulo. Bom, eu concluo agradecendo mais uma vez essa Casa de Lei, os nobres vereadores que a compõem, agradecendo a iniciativa de propositura dessa moção, o apoio de Vossas Excelências. Isso é muito importante para a advocacia, é muito importante para a sociedade. Ontem, na votação do pedido de urgência no projeto de lei,
não foi obtido quórum. O plenário estava lotado, a população foi até lá, a OAB se mobilizou. Eu parabenizo aqui a OAB de São Paulo, parabenizo as subseções. Nosso presidente Guerra estava lá. Quero aproveitar também aqui para cumprimentar minha colega de conselho, a doutora Andréia, cumprimentar o vice-presidente da OAB, doutor Douglas, e o nosso presidente Guerra, e dizer da imensa satisfação que eu tive hoje de representar o meu órgão de classe, representar a doutora Patrícia Vanzolini, em defender essa causa que nós consideramos muito importante para toda a sociedade. Muito obrigado. Senhor presidente, só uma questão de ordem, não é? Como trata-se de um assunto em que todos os vereadores subscreveram uma moção de repúdio a esse projeto de lei, eu queria aqui registrar, não é, esse pedido que veio através da subseção aqui, e cumprimento toda a diretoria, nos nomes do Dr. Guerra, que tem sido um presidente combativo, não é? Dr. Douglas, que nesse mesmo exemplo tem exercido aí a vice-presidência da OAB. Em nome deles eu cumprimento toda a diretoria, né? Cumprimentar a doutora Andréia, que é conselheira da OAB do Estado de São Paulo, Dr. Jucadar, que fez o uso aqui impecável da tribuna, e os vereadores que todos assinaram essa moção de repúdio. Eu sugeriria que cada qual enviasse ao seu deputado essa moção, não é? Porque ontem foi uma luta que a OAB travou lá na Assembleia Legislativa. Muito bem lembrou o Guerra aqui, que o partido do qual eu faço parte não chancela esse projeto, né? E eu vejo aqui que tem vereadores que representam os diversos partidos aqui, e quanto mais pressão a gente fizer sobre esses deputados, não é, cresce a chance de êxito, não é? Até porque, como bem lembrou aqui o Jucadar na tribuna, que é um projeto desarrazoado, desmedido, ele impõe um ônus bastante grande sobre o jurisdicionado, e dizer, doutores, que a gente precisa olhar para outro ângulo também. Não é que não teve aumento das taxas, teve aumento das taxas como tem todo ano, porque para que a gente tenha uma ideia, do ano passado a UFESP, e essa é a referência do cálculo das custas, era 31,97, não é? R$ 31,97. Esse ano já saltou para 34,26 centavos. Isso representa aqui um percentual de mais de 7% sobre o aumento das taxas. Então, não é que não há aumento porque é corrigida pela UFESP, né? E só para finalizar, senhor presidente, dizer que há muitas formas do tribunal mexer no seu orçamento e economizar o recurso. A exemplo das férias de 60 dias dos juízes, que em 2021 custaram 2,4 bilhão ao Poder Judiciário. Não é? Então, há formas de remanejar esse orçamento, retirar privilégios e garantir uma justiça célere, adequada e eficaz e efetiva aos jurisdicionados e a todos que precisam aí do socorro do Poder Judiciário para fazer valer os seus direitos. Então, quero cumprimentar toda a OAB, não é? E dizer, doutor Guerra, Jucadar, Andréia e também o doutor Douglas, né, que a OAB se torna grande quando ela encontra-se unida, como está nessa luta, né? Devem as subseções se unir, devem os conselheiros se unirem para que a nossa luta seja válida e a gente consiga derrubar essa vexatória tentativa de impor ao jurisdicionado um custo muito elevado ao buscar a prestação jurisdicional. Porque quem busca a justiça não busca, senão outra coisa, a fazer valer os seus direitos, e muitos direitos desses que estão intrinsecamente ligados à dignidade da pessoa humana. Parabéns a todos os vereadores e vereadoras que assinaram essa moção de repúdio. Hoje a Câmara aqui dá um belo exemplo de que está atenta e ligada às questões da justiça do nosso país.